Seja bem-vindo ao Rezando com a Palavra, edição especial de Semana Santa. Agora entramos dentro do Tríduo Pascal. Estamos vivendo esse momento. 3 dias, mas na verdade uma única e contínua celebração litúrgica, que inicia na noite de Quinta-feira Santa, na cerimônia que conhecemos como lava-pés, e vai até às vésperas do domingo de Páscoa. O Catecismo da Igreja Católica, no número 1168, nos ensina que o Tríduo Pascal da Paixão, Morte e Ressurreição do Senhor resplandece como ápice de todo o ano litúrgico. Ou seja, chegamos ao centro, ao ponto culminante da Semana Santa. Na primeira parte da nossa reflexão sobre não é história, é memorial, falamos do Zikaron, o memorial vivo da tradição hebraica. Quando Israel celebrava a Páscoa, ele não recordava o êxodo, ele entrava no êxodo. O passado não era evocado, era atualizado, tornado presente. A igreja herdou esse entendimento e o consumou. Nessa segunda parte, estamos dando a sequência aos acontecimentos que marcaram essa Semana Maior e como a igreja faz memória. Tudo que você vai ver neste vídeo não é história, é memorial, é presença, é hoje. Na noite mais sagrada do ano, na Quinta-feira Santa, Jesus reúne os apóstolos, seus apóstolos, na ceia pascal e os prepara. Uma última ceia, uma noite de despedida e decisiva para toda a humanidade. Muitos acham que o dia mais importante é a sexta-feira, porém, quando você entender esse mistério, você vai perceber que a quinta-feira é um marco. No Evangelho de São João, no capítulo 13, percebemos o que aconteceu nessa noite, que conhecemos como a instituição da Eucaristia e do sacerdócio. Porque nesta noite está presente a ordenação dos primeiros apóstolos, incluindo Judas. Está presente um novo testamento, tendo como base o amor. Está presente o memorial, a Santa Missa em forma incruenta. E está presente o serviço, o ministério, o servo dos servos. É ele que nos diz: estou no meio de vós como aquele que serve. E é assim que ele começa. E os discípulos ainda não entendem a profundidade do que estão vivendo. E antes de mais nada, ele se ajoelha, o Deus que se ajoelha. Jesus levanta-se da mesa, tira o manto, envolve-se com uma toalha, o traje do escravo, e lava os pés dos seus discípulos. Pedro protesta, porque ele sabe exatamente o que era aquele gesto. E ele diz a Jesus: nunca me lavarás os pés. E Jesus responde: se não te lavar, não tereis parte comigo. Este gesto é revelador. Deus se ajoelha diante da sua criatura para limpá-la do pecado. O Senhor dos Exércitos torna-se servo para resgatar os servos. É a lógica invertida do reino, real, concreta, presente. Além disso, ele deixa o exemplo aos seus discípulos de como devem agir uns com os outros. Na liturgia de Quinta-feira Santa, o sacerdote ajoelha-se e lava os pés, dando continuidade real a este gesto. Porque o sacerdote age em persona Christi, na pessoa de Cristo. O Zikaron, ou memorial, se cumpre nos gestos da igreja. Naquela cerimônia se enfrenta uma situação também desconcertante. O impensável na mente daqueles apóstolos acontece. Um dos 12, Judas, sai para entregar o mestre. Mas antes de sair, ele comunga. Os evangelhos sinóticos narram a instituição da Eucaristia antes do anúncio da traição. E São Lucas é explícito quando ele relata que Jesus disse: a mão do que me trai está comigo à mesa. Dito depois do pão partido e do cálice oferecido. Judas recebeu o corpo e o sangue do Senhor e saiu. São João Crisóstomo contempla essa cena com horror e admiração. Ele diz que Cristo não retirou o dom de Judas, porque ele também foi ordenado, mas ofereceu-se até ao traidor, até ao último momento, até a última possibilidade de conversão. Judas recebeu o mesmo que Pedro, o mesmo que João, e o amor de Cristo não diminuiu, nem diante da rejeição, da traição que sabia que estava por vir.
ele se entregou livremente. E ele vai dizer que chegou a sua hora de ser glorificado. Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 31. Agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Essa hora não é a hora da derrota, mas da manifestação do amor de Deus. É a prova de que o amor não se impõe. Cristo ofereceu tudo. Judas escolheu a noite. E Jesus disse dessa escolha. Diante dessa escolha, ele pronuncia essas palavras, de glória. A cruz já é contemplada com os olhos da ressurreição. É nesse momento, depois da saída do traidor no cenáculo, acontece a purificação. Porque você imagina a própria tensão para Jesus, que conviveu o tempo todo com Judas e os outros apóstolos, vendo-se consumar o ato de Judas como traidor. Mas Jesus pronuncia um novo mandamento, para que naqueles corações não ficassem mais tarde nem o ressentimento, nem a mágoa, mas o entendimento de um mistério. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O amor que Jesus pede é a reprodução de um amor que vai até a morte, onde a cruz é a sua medida definitiva. E aí Jesus pega o pão ázimo da Páscoa. Nesse momento, nós aqui meditamos sobre a Eucaristia, a instituição da Eucaristia, a aliança de Deus conosco. Nesse momento ele pronuncia as palavras que não são mais de Moisés, mas são suas. E o Evangelho de São Lucas vai relatar no capítulo 22, no versículo 19 e 20. Ele vai dizer que Jesus toma o pão e diz: isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Este é o cálice. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. E para entender o peso dessas palavras, é preciso voltar ao princípio, entender sobre a aliança, quando Deus estabeleceu com o homem. Jesus está cumprindo, nesse momento, algo que Deus vinha construindo há séculos. Uma aliança na tradição bíblica é um vínculo sagrado pelo qual Deus se compromete com o homem, e o homem é chamado a responder. Cada aliança que Deus estabeleceu na história foi um passo a mais em direção à aliança definitiva. Com Abraão, no livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 18, Deus fez a primeira grande promessa. E ele disse: em tua descendência serão benditas todas as nações da terra. E a aliança foi selada com sangue. Deus mesmo, sob a forma de uma tocha de fogo, passou entre os animais cortados. Era o sinal de que Deus se comprometia com a sua palavra, até a morte, se necessário. Com Moisés, no Sinai, a aliança ganhou forma de lei e de povo. Moisés aspergiu o sangue dos sacrifícios sobre o altar e sobre o povo. Êxodo, capítulo 24, versículo 8, e ele diz: este é o sangue da aliança que o Senhor fez convosco. Era uma aliança real, sagrada, mas o sangue de touros e bodes não tinha poder de purificar o coração do homem. Eram sinais apontando para algo maior. Eram sombras de uma realidade que ainda não havia chegado. O tempo foi passando, o povo pecou, voltou aos ídolos, o templo foi destruído, o exílio chegou, e então entra o profeta Jeremias, no meio da desolação. Ele recebeu uma promessa, uma das mais extraordinárias de todo o Antigo Testamento, e que o povo aguardava o cumprimento. Ele diz em Jeremias capítulo 31, versículos 31 a 33, eis que dias virão, oráculo do Senhor, em que firmarei com a casa de Israel uma aliança nova. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Essa promessa esperou séculos. E então, naquela noite no cenáculo, Jesus pega o cálice e a cumpre. Quando Jesus diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue, ele declara que a aliança de Jeremias chegou.
O sangue dos animais foi substituído pelo seu próprio sangue, o único com poder real de purificar, de perdoar, de unir o homem a Deus de modo eterno. A antiga aliança foi consumada. Abraão, Moisés, os profetas, todos apontavam para aquele cálice. Todos os sacrifícios do templo eram ensaios, entre aspas, de uma única entrega. No cenáculo, o ensaio termina, a realidade começa. Aqui, o memorial, o sicaron do cenáculo, é outro. Cada vez que o sacerdote ergue o cálice sobre o altar e pronuncia as palavras de Jesus, a nova aliança é renovada. O mesmo sangue, a mesma entrega, a promessa de Jeremias cumprida aqui, agora para cada um de nós. A igreja faz memória. O Gólgota e o cenáculo são o mesmo sacrifício. O mesmo Cristo entregando-se ao Pai pela salvação dos homens, um oferecido em forma sacramental incruenta e o outro em forma cruenta. Cristo é, ao mesmo tempo, o sacerdote que oferece, a vítima que é oferecida e o altar sobre o qual o sacrifício é realizado. O magistério da Igreja vai nos ensinar no Concílio de Trento, dizendo: Cristo, nosso Senhor e Deus, quis oferecer-se a Deus Pai uma única vez, morrendo como vítima sobre o altar da cruz, para realizar por ali a redenção eterna. Mas porque o seu sacerdócio não devia extinguir-se com a sua morte, na última ceia instituiu o sacrifício eucarístico. Cada vez que o sacerdote ergue o corpo e o sangue sobre o altar, o memorial se cumpre. É a atualização do único sacrifício eterno. Você está no cenáculo, você está no Calvário. O Gólgota e o cenáculo são o mesmo sacrifício. Na mesma noite, ao dizer, fazei isto em memória de mim, Jesus confere aos apóstolos o poder de renovar sacramentalmente o seu sacrifício. Ao povo em geral, ele entrega o mandamento de amor. Aos 12, ele entrega o poder de fazer presente o seu corpo e sangue em cada geração. Fazei isso em memória de mim. É um mandato. Ali nasce o sacerdote, como aquele que age em persona Christi, na pessoa de Cristo, por configuração sacramental. O sacerdócio ministerial é dom de Cristo que perpetua através de homens consagrados. A sua presença sacerdotal na história é o próprio Cristo. E diferente do sacerdócio comum, o sacerdócio ministerial difere em essência e não apenas em grau do sacerdócio comum dos fiéis. Isso vai nos ensinar o Concílio Vaticano II na Lumen Gentium, número 10. A Igreja precisa de sacerdotes por razão teológica e não administrativa. O sacerdote é para tornar Cristo presente. Onde não há sacerdote, não há Eucaristia. Onde não há Eucaristia, o corpo de Cristo está ausente daquele lugar. Não há presença real. Entender o cenáculo é entender por que o sacerdócio existe. Depois de instituir a Eucaristia e o sacerdócio, Jesus não vai embora, ele fica. E o que faz nessas horas seguintes? Ele consagra em palavras. Temos aqui os ensinamentos. Os capítulos de entre 13 e 16 do livro do Evangelho de São João são testamento espiritual do Senhor, a mais completa catequese sobre a vida da igreja naquele momento, da igreja futura. Ele sabe o que espera aqueles homens. Ele vai revelar a perseguição. Em João capítulo 15, versículo 20, ele diz: se me perseguiram a mim, também vos perseguirão a vós. Mas antes de dizer isso, ele os prepara. Ele fala sobre o Espírito Santo. O Pai vos dará outro Paráclito para que fique convosco para sempre. A igreja não ficará órfã. O Espírito Santo é a presença contínua de Cristo na história e é por ele que a missa ainda acontece, que os sacramentos ainda transformam, que a igreja ainda anuncia. Jesus vai falar sobre a união com ele mesmo. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Ele vai nos ensinar
que fora dele nada é possível. A vida sobrenatural é seiva que desce da cabeça aos membros. O cristão não produz santidade, ele a recebe desde que permaneça unido à videira que é o próprio Cristo. Ele percebe o abatimento naquela despedida, a tristeza ao longo da caminhada e consola também dizendo: a vossa tristeza se converterá em alegria. O tríduo inteiro está contido nessa frase. A sexta-feira santa é real, o sepulcro vazio é a resposta. E a igreja, ao entrar no tríduo, entra nessa tristeza que o Senhor anunciou, mas com a certeza de que ela será transformada. O memorial aqui é participação real no mistério que Jesus descreve naquela noite. No capítulo 17, ainda, aí entra uma outra fase em que São João vai relatar como centro de um discurso, o discurso do Senhor. Nenhum texto do Novo Testamento nos dá acesso tão direto ao interior de Jesus Cristo. Ele orando ao Pai, orando pela igreja, orando por cada um de nós. É o único momento em que o evangelista nos deixa ouvir o que o Filho diz ao Pai, em voz alta, diante das testemunhas. E o que ele pede na véspera de morrer? Unidade, com uma insistência que parte o coração. Jesus vai dizer no Evangelho de São João, capítulo 17, versículo 21, que todos sejam um, como tu, Pai, és em mim e eu em ti. Que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Ele pede a santificação na verdade, que o mundo creia, pede que os seus estejam onde ele estará, que este ministério, que ele possa se estender e ter a assistência constante do Espírito Santo. É uma oração que abraça todos os tempos, a cada batizado, a cada geração, a cada comunidade que tentou ou tentará viver o Evangelho. E aqui está a origem de algo que a maioria dos fiéis faz sem saber de onde vem. A oração universal da Sexta-feira Santa, aquela série de intenções solenes pela qual a Igreja intercede pelos fiéis, pelos não cristãos, pelos governantes, pelos judeus, pelos que não creram, por aqueles, melhor dizendo, não creem em Deus. Essas orações não foram criadas pela liturgia, ela foi recebida. É o eco daquilo que o sumo sacerdote eterno, nosso Senhor Jesus Cristo, já havia intercedido no cenáculo na véspera da cruz. Cristo ressuscitado à direita do Pai ainda intercede. Aquela oração não terminou. A igreja a prolonga na liturgia, nos sacramentos, no silêncio da adoração eucarística. A quinta-feira santa é a noite em que a igreja entra nessa oração. A hora santa diante do Santíssimo, a adoração que segue após a Santa Missa, o silêncio diante do monumento, tudo isso é a igreja respondendo ao desejo de Cristo: ficai aqui e vigiai comigo. Após a Santa Ceia, Jesus se dirige ao Horto das Oliveiras. E no final de cada Santa Missa celebrada no mundo inteiro, na Quinta-feira Santa, a igreja faz um memorial marcante. O sacerdote realiza o translado do Santíssimo Sacramento em procissão solene até o altar das reservas, chamado monumento ou repositório. É o momento em que Jesus vai ao Getsêmani. O sacerdote vai em adoração silenciosa. Depois da procissão, ele volta e o altar é despojado. As toalhas são retiradas, as velas são apagadas, as flores também são retiradas, o sacrário fica aberto e vazio. Esse é um memorial extremamente marcante para os fiéis. A igreja despojada como Cristo será despido diante dos soldados. Você já parou para sentir esse momento, para meditar sobre tamanha humilhação que Jesus se submeteu por cada um de nós? Como dói ver o sacrário vazio, a ausência do Senhor que estava ali à nossa disposição para rezar diante dele. A missa de Quinta-feira Santa não tem rito de encerramento. Ela não termina.
O sacrifício iniciado na noite de quinta-feira só se consumará na cruz, e esse sacrifício continua presente em cada Eucaristia que a Igreja celebra. É a mesma missa, o mesmo sacrifício, atravessando o tempo. A missa de hoje não aponta para aquela noite. Ela é aquela noite, o mesmo memorial, o mesmo Senhor, a mesma entrega. E Jesus permanece durante toda essa noite no monumento. E os fiéis são convidados a passar essa noite em adoração. O Jardim das Oliveiras, para onde Jesus vai para rezar, era onde se extraía o azeite, o símbolo de quem é prensado. É ali que Jesus, o evangelista São Mateus, vai revelar uma oração que ele faz ao Pai. Pai, se é possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, senão a tua. O cálice de Jesus contém tudo. O pecado de toda a humanidade, desde Adão até o último homem. A dor de todas as guerras, de todas as traições, de todas as injustiças de cada ser humano. A solidão de cada alma que já existiu ou que jamais existiu. A morte real, concreta, corporal. E Jesus, sendo Deus, vê tudo isso com a clareza perfeita e sente, porque tem um coração humano e real. Ele sente o horror de tudo que está por vir. Tem uma beata na igreja, Catarina de Emmerich, Beata Ana Catarina de Emmerich. Ela tem um livro que descreve a paixão e a agonia de nosso Senhor Jesus Cristo, a paixão e a dor de nosso Senhor nesses últimos momentos. Ela tinha visões místicas e ela, ao descrever a agonia no Horto das Oliveiras, ela diz com um realismo assim impressionante, uma profundidade espiritual que nos ajuda muito na meditação. Na maioria das vezes, nós não temos ideia deste sofrimento, porque o quanto ele foi angustiante. E ela narra que a tentação de Cristo não foi apenas um medo da morte, mas uma visão concreta de todo o peso do pecado humano. Catarina descreve que Jesus foi cercado por visões terríveis. O demônio, em formas mutáveis e sombrias, apresentava a ele todos os pecados da humanidade, do passado, do presente, do futuro, uma montanha de iniquidade. E ela relata ter visto Jesus prostrado sobre um peso invisível, como se todos os crimes, blasfêmias e atos de ingratidão do mundo estivessem fisicamente sobre as suas costas. E a maior tentação era a sugestão do inimigo de Deus de que o seu sacrifício seria inútil. O demônio mostrava a Jesus as almas que, mesmo após a sua morte, escolheriam o mal, tentando levá-lo ao desespero com a pergunta: vale a pena sofrer tanto por quem não te ama? Nesse momento de agonia extrema, Ana Catarina relata que o corpo de Cristo tremia violentamente, o sangue brotava de seus poros, não apenas por uma reação física, mas como se a sua alma estivesse sendo espremida pela dor espiritual. Ela descreve a terra ao redor dele ficando umedecida pelo sangue precioso. Diferente de uma ajuda que remove a dor, a consolação dos anjos descrita por Catarina é uma fortificação. Ela relata a aparição do anjo. Ela menciona a vinda deste anjo que não veio para afastar o cálice, mas para apresentar a Jesus o fruto da sua paixão. E ele mostra a Jesus a multidão de santos, mártires e as almas redimidas que seriam salvas pelo seu sim. Ela descreve o anjo segurando um cálice luminoso. Conta que viu Jesus beber desse cálice espiritual que representava a aceitação final da vontade do Pai e a força necessária para enfrentar o caminho do Calvário. Ela diz: vi o anjo descer e apresentar-lhe um vaso brilhante. Jesus recebeu nele uma força nova e levantou-se com o rosto pálido, mas cheio de uma resolução inabalável. E São Lucas também relata
a tentação e o consolo do anjo. Em Lucas capítulo 22, versículo 43, o Pai não tira o cálice, mas envia a presença, a força, a consolação. E Jesus se levanta e vai morrer no nosso lugar. É isso que ele fala em Mateus capítulo 26, 46. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Judas chega, o beijo, a prisão, o início de um drama judiciário. Os tribunais que acusam um homem inocente. Jesus não foi preso na sombra e executado em silêncio. Ele foi arrastado por um processo, interrogado, acusado, julgado e condenado por aqueles mesmo que deveriam zelar pela sua justiça. Deveriam zelar pela justiça humana. Anás o interroga sem fundamento legal. Caifás convoca o sinédrio de madrugada contra a própria lei judaica. Testemunhas são compradas, o depoimento se contradiz. Pilatos, Herodes, os sacerdotes eram o rosto do poder humano corrompido. E Jesus permanece em silêncio diante da mentira. Não porque não pudesse falar, mas porque estava cumprindo algo maior do que qualquer defesa. Isaías capítulo 53, versículo 7. Como ovelha que é levada ao matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, assim ele não abriu a boca, em silêncio. Esse silêncio de Jesus é soberania. É o inocente que escolhe submeter-se à injustiça, para que a injustiça não tenha a última palavra, nunca mais. Cada sentença injusta pronunciada na história, cada inocente preso por conveniência, cada voz silenciada pelo poder, Cristo os reconhece por dentro. Ele os habitou, ele os atravessou e ao atravessá-los, ele redimiu. E a palavra de Deus em Hebreus, no capítulo 4, versículo 15, é uma palavra consoladora para todos que passaram ou passam por situações assim. O Senhor redimiu a cada um de nós em todas as situações da nossa vida, por isso um sofrimento tão terrível. E a carta aos Hebreus vai nos dizer, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, pelo contrário, ele foi tentado em tudo à nossa semelhança. E no memorial do Getsêmani, você não olha para um homem sozinho no jardim, você vê alguém que carregou a sua solidão, o seu sofrimento, que se afligiu por imaginar perder você, perder a sua alma, antes mesmo que você vivesse. Ele já esteve onde você está. E é nessa sexta-feira que Jesus é flagelado. Já na madrugada, a cada tribunal que Jesus passava, Anás, depois Caifás, o julgamento é ilegítimo, é noturno, o que a própria lei judaica proibia, como já mencionamos, e Pedro o nega 3 vezes. Os outros discípulos fogem. Jesus fica absolutamente só. A flagelação foi brutal, a ponto de deixar o corpo irreconhecível, como o profeta Isaías vai mencionar. Não tinha nem aparência, nem beleza que nos atraísse, nem aspecto que nos agradasse. Às 9 horas da manhã começa a via sacra. Jesus carrega a cruz, o instrumento do seu próprio suplício, pelas ruas de Jerusalém. Cai, se levanta, cai de novo. Simão de Cirene é recrutado à força e ele chega ao Gólgota, o Calvário, o lugar do crânio. Nesse mesmo instante, como que ocorrendo de forma paralela a um detalhe que a maioria não percebe em toda a sua profundidade, enquanto Jesus era julgado e condenado no pretório de Pilatos, no templo os sacerdotes estavam preparando o cordeiro pascal para o sacrifício da Páscoa judaica. A prefiguração e o cumprimento aconteciam simultaneamente nas duas extremidades da mesma cidade, o Cordeiro de Israel e o Cordeiro de Deus. Séculos apontando para este instante. E agora, o símbolo se desfaz, porque a realidade está diante de nós. Já não é sinal, é cumprimento. O sinal desaparece e permanece o mistério pascal, o Cristo, o Senhor, que morre
pelos pecados da humanidade inteira. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No Zicaron da Sexta-feira Santa, no memorial, a Páscoa de Moisés e a Páscoa de Cristo convergem em um único ponto. E você está no centro de um único e eterno sacrifício. A cruz, a entrega. Jesus sofreu a nossa morte, tomou sobre si as nossas maldições, todas elas. São Paulo vai nos ensinar que Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se por nós uma maldição. Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, 21, São Paulo também vai dizer: ele carregou o nosso pecado. Aquele que não conhecia o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Quando o Pai olha para a cruz, ele vê o pecado de Adão disseminado em toda a humanidade, o peso sobrenatural daquela cruz. Todos os pecados da humanidade inteira, de todos os tempos, pesava sobre um único ponto, só sobre os ombros de Jesus, como uma pirâmide invertida. Jesus pagou o preço exigido. O sangue de um Deus foi a moeda do resgate. A carta aos Colossenses, no capítulo 2, versículos de 13 a 14, vai nos dizer: mortos pelos vossos pecados e pela incircuncisão de vossa carne, chamou-vos novamente à vida. É Ele que perdoou todos os pecados, cancelando o documento escrito contra nós, cujas prescrições nos condenavam. Gente, o inimigo de Deus teve a audácia de colocar um documento diante de Deus, digamos assim, e escrever contra nós cada pecado seu, cada pecado nosso. Ele declara que nós pertencemos a Ele porque estamos na linha do pecado. Aqui a palavra diz clara, cujas prescrições nos condenavam. Mas Jesus na cruz, diz São Paulo, aboliu definitivamente ao encravá-lo na cruz. Ele encravou esse documento na cruz, expoliou os principados e potestades e os expôs ao ridículo, triunfando deles pela cruz. O amor aqui na cruz verdadeiramente venceu a morte e a dor. É assim que o amor vence, se deixando imolar por cada homem, se sacrificando para dar a vida. Deus destruiu a antiga serpente, Satanás, e triunfou sobre o mal, dando poder à igreja de nele expulsá-lo. Em Jesus, a igreja tem poder de expulsar o mal. A sua participação ativa na Semana Santa tem poder de expulsar o mal da sua vida. Tem poder de intercessão. Nós fomos libertos pelo seu sacrifício a preço do seu sangue derramado por cada um de nós. Ele nos perdoou. Ele pediu perdão por nós, por cada um de nós, se oferecendo como vítima pura, imolado por nossos crimes e faltas. Foi ali que ele deu um brado e gritou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A primeira palavra da cruz foi a intercessão por nós, foi o perdão. A Semana Santa traz essa realidade espiritual, sobrenatural também no combate que travamos no dia a dia. Nós travamos combates por toda a parte e Deus dá a conhecer para que nos preparemos e saibamos claramente de que lado devemos estar e como devemos lutar. Mas a sexta-feira é o dia decisivo. A maioria das pessoas desconhecem essa realidade e vivem sem se dar conta do mal, que quer destruir a sua alma, que te odeia, que quer que você sirva a ele através do pecado, que você seja seu escravo. E para perceber esse detalhe, que pouco se menciona, mas é real nessa meditação, no Antigo Testamento, no livro dos Macabeus, especificamente no capítulo 5, durante um período em que o povo estava vivendo sob a ameaça de Antíoco IV Epifânio, um rei estrangeiro que dominava aquela região, ele desejava expandir seu poder e impor a cultura grega sobre todos os povos, inclusive sobre os judeus.
e proibindo suas práticas religiosas. Enquanto ele preparava uma nova campanha contra o Egito, algo extraordinário aconteceu em Jerusalém durante esses dias, e isso é narrado nesse livro de Macabeus. Segundo os relatos, surgiram no céu visões de batalhas, cavaleiros armados, esquadrões em formação, choques de guerra, e esses sinais não eram apenas curiosos, era um anúncio, um presságio de que algo grave estava para acontecer. A perseguição, o sofrimento e prova para a fé daquele povo. Essas visões ocorreram pouco antes de Jerusalém sofrer um ataque severo por parte de Antíoco Epífanes. Por esse tempo, Antíoco preparava sua segunda expedição contra o Egito. E aí a palavra nos diz, Macabeus capítulo 5, de 1 a 4. Ora, aconteceu que por todo o espaço da cidade, durante quase 40 dias, apareceram cavaleiros que corriam pelo ar, com vestes douradas e armadas de lanças, como tropas de cavalaria. Viram-se esquadrões de cavalos em linha de batalha, ataques e cargas de um lado e do outro, movimentos de escudo, uma floresta de lanças, arremessos de dardos, o brilho das armaduras de ouro e couraças de todo gênero. Esses sinais celestes eram interpretados como avisos divinos ou manifestação do exército de Deus agindo no plano espiritual. Voltando à beata Ana Catarina de Emerick, na sua obra A Dolorosa Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, de acordo com seus relatos místicos, esses fenômenos ocorreram especificamente na Sexta-feira Santa, no momento da morte de Jesus, quando a natureza e o mundo espiritual reagiram ao sacrifício na cruz. Catarina descreve que enquanto a escuridão cobria a terra e o terremoto abalava Jerusalém, o mundo espiritual se tornou visível para muitos que tinham um coração reto, e ela narra sobre exércitos e carruagens. Ela viu exércitos celestiais, figura de guerreiros nas carruagens de fogo, cruzando os céus. Para os judeus que observavam, isso remetia diretamente às passagens lá do livro de Macabeus e às visões do profeta Elias. Essas visões foram relatadas principalmente sobre o Templo de Jerusalém e sobre o Monte Calvário. Segundo a beata, essas visões serviam como um testemunho divino da divindade de Jesus. Enquanto os sumos sacerdotes tentavam ignorar os sinais físicos, o rasgar do véu do templo, o céu mostrava uma guerra espiritual e a vitória do Messias. Nas suas notas, ela menciona que muitos judeus de boa vontade que esperavam a consolação de Israel viram no céu carruagens de fogo e cavaleiros armados, semelhante aos que foram vistos no tempo dos Macabeus, o que lhes causou grande temor e os levou a reconhecer Jesus como justo. Cada passo minucioso, cada reflexão que fazemos neste dia santo, nos leva à profunda gratidão por tudo que o Senhor fez por nós. Por tudo que Ele fez, nos tirou da tirania do demônio, nos deu a vitória, do mal que nos queria como escravos dele, através do pecado. Jesus pagou o preço por nós, Jesus nos resgatou da expiação que Ele ofereceu, se ofereceu por nós como oblação, a redenção oferecida ao homem, o preço impagável foi pago pelo único que podia pagar, e foi pago com amor. Na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 8, São Paulo vai nos ensinar: Deus demonstra o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. E na cruz, Ele testemunha, Ele consuma toda a graça, toda a obra de redenção na nossa vida, quando Ele declara: está consumado. Em grego a palavra é tetelestai, e essa palavra se usava em papiros comerciais para indicar
A dívida foi quitada, está pago, nada mais se deve. Que profunda graça! O está consumado é muito profundo que o Senhor fala na cruz. A dívida foi quitada, está pago, nada mais você deve. O véu do templo se rasga no meio, de cima a baixo. A separação entre Deus e o homem está abolida. O acesso ao Santo dos Santos, símbolo da presença de Deus, está aberto a todos. Nós hoje podemos orar ao Pai em nome de Jesus pelos méritos dele. O sacerdócio levítico cumpriu-se e deu lugar ao sacerdócio eterno de Cristo. Nós podemos hoje ter a Santa Missa, nós podemos participar desse mistério, nós podemos ser ouvidos na oração, porque temos um sacerdote na pessoa de Cristo para interceder por nós. E quando você olha para um crucifixo, você está olhando para o momento em que a sua dívida foi quitada. O Zicaron, o memorial da cruz, nos diz: Ele morreu por você, aqui e agora, está consumado. Toda a obra de restauração, de cura, de libertação na sua vida foi consumado. Ele te salvou. A igreja não podia deixar de fazer memória da paixão em uma cerimônia comovente, meditativa, de silêncio e oração. Fazemos memória neste dia de Sexta-feira Santa, com o jejum, a abstinência de carne. E na tarde de Sexta-feira Santa, não se celebra a Santa Missa nesse dia, porque o sacrifício foi oferecido uma única vez. A missa começou na Quinta-feira Santa. E na sexta é o dia do sacrifício. E aqui, algo que poucos compreendem sobre esse dia, a igreja faz a oração universal mais abrangente de todo o ano litúrgico. O sacerdote se prostra diante do altar nu, em silêncio total, e começa a oração mais antiga da liturgia cristã. A igreja ora pela igreja, ora pelos catecúmenos, pelos cristãos separados, pelos judeus, pelo povo da primeira aliança. Ela reza pelos que creem em Cristo, pelos que não creem em Deus, pelos governantes, pelos que sofrem. Nenhum outro dia do ano litúrgico apresenta uma intercessão tão universalmente abrangente. Essa oração não foi criada pela liturgia, ela foi recebida. É o eco direto da oração sacerdotal de João, capítulo 17, em que Jesus implorou pela unidade de todos os que creem em Deus. No único dia em que Cristo morreu por todos, a igreja nomeia esses todos a não deixar ninguém de fora da oblação do Filho. E um momento profundo de oração acontece. A igreja se une para interceder. O poder dessa oração vem de onde ela é pronunciada. Ela é pronunciada no único dia do ano em que o sacrifício que fundamenta essa oração está sendo memorialmente atualizado diante dos olhos da fé. É o momento de rezarmos pela conversão dos pobres pecadores, daqueles que não conhecem a Deus. O sangue de Cristo derramado na cruz é o fundamento de toda a intercessão cristã. E neste dia, a igreja intercede, apoiada sobre esse sacrifício. No momento mesmo em que ele é celebrado, e por isso, esta é a oração mais poderosa do ano litúrgico. Após as grandes orações, a celebração avança para um dos gestos mais antigos e mais expressivos de toda a liturgia, porque é nesse dia também que a paixão de Jesus Cristo, ela é ouvida por cada fiel. Ela é proclamada naquele momento. Nós escutamos, nós refletimos, nós rezamos depois a oração universal e ainda celebramos com um dos gestos mais expressivos. O sacerdote toma a cruz velada, coberta por um pano roxo, como quem guarda um segredo que o mundo ainda não está pronto para ver, e começa a desvelá-la em 3 momentos, erguendo-se diante da Assembleia. E ele canta na liturgia sexta, uma aclamação da adoração da cruz. Eis o lenho da cruz, no qual pendeu a salvação do mundo. Eis o lenho da cruz, no qual esteve suspenso o Salvador do mundo. E a Assembleia de joelhos responde: vinde, adoremos. 3 vezes. A voz sobe em tom
a cada vez, como se o peso da revelação fosse crescendo, como se a cruz precisasse ser mostrada aos poucos, porque a sua plenitude é insuportável para os olhos humanos de uma vez só. Então os fiéis são convidados a se aproximar, um a um, em fila, silenciosa, para se prostrarem diante da cruz e tocá-la, com a testa, com os lábios, com as mãos. Este é um dos gestos em que a humanidade mais se revela dentro da liturgia. Não adoramos a madeira, adoramos aquele que ali esteve suspenso. A cruz é o trono do amor que não recuou, é o lugar onde Deus disse com o próprio corpo: até aqui, até isso foi por você. Há algo que acontece dentro de nós nesse momento que as palavras mal alcançam. A fila avança devagar, o silêncio é espesso, e quando cada pessoa se ajoelha diante da cruz e a toca, não está fazendo um gesto devocional, está colocando a sua vida com tudo que ela contém, de dor, de pecado, de saudade, de esperança, em contato com um único lugar onde tudo isso foi carregado e redimido, uma gratidão profunda. Durante a adoração da Santa Cruz, nós ouvimos os impropérios, o canto que acompanha a adoração, e fazem a voz de Cristo ressoar a toda a Assembleia, em um diálogo de amor e de apelo. Povo meu, que te fiz eu? Em que te contristei? Responde-me. Eu te tirei da terra do Egito e tu preparastes a cruz para o teu Salvador. Não é acusação, é lamento de amor, é a voz do amado que pergunta ao amado: por que fugiste de mim? E a resposta que a liturgia espera não é verbal, é o joelho que se dobra, é a testa que se inclina, é o coração que finalmente cede. E como já foi relatado, a Sexta-feira Santa não tem missa e não poderia ter. A missa é a atualização sacramental do sacrifício, e o sacrifício nesse dia acaba de ser oferecido de forma cruenta. Mas a Igreja não deixa os seus filhos sem o pão da vida, e por isso, desde os primeiros séculos, a tradição litúrgica reservou para este dia a comunhão dos pré-santificados. As hóstias consagradas à missa de Quinta-feira Santa, guardadas no repositório, são trazidas agora em procissão solene ao altar que se encontra despojado. Pense no que isso significa com toda a precisão teológica. O pão consagrado no cenáculo, onde Jesus antecipou sacramentalmente o seu sacrifício, é distribuído no mesmo dia em que este sacrifício foi consumado na cruz. Mais uma vez, o cenáculo e o Calvário, unidos em um único gesto. O corpo entregue na quinta é o mesmo corpo que morreu na sexta, e agora é dado aos fiéis, não como uma lembrança de uma ceia passada, mas como comunhão real, com aquele que acabou de entregar a vida por cada um de nós. O altar está nu, é colocada a toalha para este momento, depois será retirada novamente. Não há flores, não há velas ornamentais, não há o aparato da festa litúrgica, só a cruz, só o silêncio, só o pão, a presença de Jesus. É talvez a comunhão mais despojada do ano, e é por isso uma das mais profundas, porque quando tudo é retirado, a música, o ornamento, a solenidade festiva, o que resta é o essencial, Ele somente, Deus. E a Igreja faz esse memorial. Ela faz a memória em todas as cerimônias também, que são marcantes nesse dia. O sermão das 7 palavras, que são ditas na cruz, a cerimônia do descimento da cruz, tudo levando ao silêncio e à reflexão. É o dia do amor supremo. No memorial da Sexta-feira Santa, a Igreja não chora à distância. Ela se aproxima, toca a cruz, recebe o corpo. O Zicaron não é contemplação passiva, é o contato, é a meditação, é silêncio. E o fiel, ele entende. O fiel estende as mãos vazias e recebe aquele que as encheu com o preço da própria vida. O Sábado Santo segue silencioso, o mesmo silêncio da sexta-feira, após a paixão e a morte de Cristo. Não há missa, não há sacramentos. É o tempo em que a Igreja aguarda. O túmulo está fechado, mas o que aconteceu nesse silêncio? O Credo dos Apóstolos, ele proclama
que Jesus desceu à mansão dos mortos. Cristo morreu verdadeiramente. E na morte a sua alma desceu ao Sheol, o lugar dos mortos do Antigo Testamento. Aqueles que morreram antes da redenção, que não podiam entrar no céu porque as portas não tinham sido abertas. Ali estava Adão, o primeiro homem. Ali estava Abraão, o pai da nossa fé, o pai da fé. Ali estavam Moisés, os profetas, os justos de todas as gerações. E Cristo foi ao seu encontro. Foi ao seu encontro para vencer a morte, de dentro, para proclamar a salvação aos que aguardavam, para abrir aquelas portas que haviam permanecido fechadas desde a queda de Adão. São Pedro vai falar na primeira carta, no capítulo 3, versículo 19, em espírito foi também pregar aos espíritos encarcerados. E São João Crisóstomo, na homilia pascal, ele diz: o inferno ficou perturbado ao encontrá-lo abaixo, perturbou-se porque foi vencido. Uma das imagens mais belas dessa teologia está nos ícones orientais da Anastasis, a ressurreição, Cristo descendo ao abismo, pisando as portas do inferno destruídas e segurando Adão e Eva pelas mãos e puxando-os para fora. A recriação da humanidade, o resgate do primeiro homem e em Adão toda a humanidade. O Sábado Santo é o dia em que Deus salvou aqueles que não poderiam salvar-se. É o alcance infinito da redenção, que atravessa não apenas o espaço, mas todo o tempo, chegando às gerações que viveram antes da encarnação. E o Sábado Santo nos convida a habitar nesse silêncio, como a semente enterrada que não vemos germinar, mas que a fé sabe que vai brotar. O Zikaron, o memorial do sábado, é o memorial da esperança, que persevera quando nada se vê. E no sábado à noite, chegamos ao sábado da Vigília Pascal. Sábado para domingo, a Igreja celebra a mais antiga, a mais solene, a mais rica celebração do ano cristão, a Vigília Pascal, que Santo Agostinho chamou de a mãe de todas as santas vigílias. Tudo começa no escuro, na bênção do fogo, que é aceso fora da igreja, e no meio do caos da noite surge a luz. O círio pascal, o próprio Cristo, é erguido, e sobre ele o sacerdote começa um gesto silencioso. Ele crava 5 cravos na vela, formando uma cruz. Estes 5 pontos representam as 5 chagas de Cristo. As mãos, os pés, o lado aberto. Enquanto isso, ele diz uma oração que ele reza dizendo: por suas chagas, por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor nos proteja e nos guarde. O Cristo ressuscitado permanece com as chagas, elas agora são gloriosas. O círio é aceso neste fogo novo e o sacerdote ergue-o 3 vezes, adentrando por dentro da igreja e segurando e cantando Lumen Christi, luz de Cristo. E a Assembleia responde: deu graças, graças a Deus. O círio pascal é Cristo ressuscitado, o fogo que não se consome, que se multiplica sem diminuir, é a imagem do amor de Deus que se doa sem se perder. Cada vela é acesa nesta noite e a partir dela, elas são acesas do círio pascal. Cada batizado é um ponto de luz de quem recebe essa luz. Então, é cantado de maneira solene o Exultet, um precônio pascal, um dos textos mais belos, um dos hinos mais belos de toda a liturgia cristã. Tem origem antiquíssima. E neste cântico, um dos trechos que nos chama a atenção diz assim: esta é a noite em que Cristo, rompendo os laços da morte, ressurgiu vitorioso do sepulcro. Ó admirável condescendência da tua misericórdia, ó feliz culpa que mereceu ter tão grande Redentor. O Exultet proclama o Zikaron da Vigília Pascal, o memorial, que não olha para o passado, mas anuncia: esta é a noite, aqui, agora, a noite em que Cristo rompeu os laços da morte, a noite da vitória. São
seguidas de 7 leituras do Antigo Testamento proclamadas, da criação ao Gênesis, a travessia do Mar Vermelho, a leitura dos profetas, as promessas, a história inteira da salvação é recapitulada nesta noite. E então, o Glória retorna. Pela primeira vez desde Quinta-feira Santa, os sinos repicam, as flores voltam ao altar, o Aleluia, silenciado durante toda a Quaresma, explode e o Evangelho da Ressurreição é proclamado com alegria. A vigília pascal é, por excelência, a noite do batismo. O batismo é uma participação real no mistério pascal. O batizado mergulha nas águas e morre. Morre para o pecado, morre para o homem velho e ressurge porque Cristo ressurgiu como criatura nova. Em Romanos capítulo 6, versículo 4 nos diz: fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, pela glória do Pai, também nós andemos em novidade de vida. Na vigília, mesmo quando não há batizando, todos nós, os fiéis, nós renovamos as nossas promessas batismais. É o memorial vivo do próprio batismo, a graça recebida uma vez atualizada e avivada. É também na vigília pascal. É nesse período que também são conferidos outros sacramentos, podem ser conferidos, o da Crisma, o da Eucaristia, e que a Igreja recebe a plena comunhão aqueles que foram preparados a partir de uma boa catequese. A noite de Páscoa é a noite dos sacramentos de iniciação, batismo, Crisma, Eucaristia. Na renovação das promessas batismais, o memorial se torna pessoal. Você não está recordando o dia do seu batismo, você está tornando presente a morte e ressurreição de Cristo em você, aqui, agora. Você ressurge com Cristo para uma vida na graça. E a ressurreição é festa, é alegria. Tudo o que ele disse se cumpriu. Jesus está vivo, ele ressuscitou. Tudo isso é proclamado nessa vigília. A palavra nos diz em Lucas, capítulo 24, de 5 a 6, por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui, ele ressuscitou, o túmulo está vazio, e o túmulo vazio é o fundamento de tudo. São Paulo vai dizer isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 14. Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação, e vã é a vossa fé. Cristo ressuscitou verdadeiramente e nós respondemos aleluia. Ele ressuscitou com um corpo real que come, que é tocado, que mostra as chagas, com um corpo glorioso que atravessa portas fechadas, que não está mais sujeito ao tempo, ao espaço como antes. É o corpo do 8º dia. Mas você pode perguntar, a semana não tem 7 dias? Sim, mas o domingo da ressurreição é o primeiro da nova semana, mas também o 8º, aquele que está além da criação, que inaugura uma nova ordem de existência. Celebramos o 8º dia na ressurreição de Cristo, porque ele revela algo que vai além do tempo comum. É o início de uma nova criação. Na tradição bíblica, o número 7 representa a criação completa. Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Esse ciclo de 7 dias organiza toda a vida humana. Mas quando Jesus, o Cristo, ressuscita, ele o faz no primeiro dia da semana, que ao mesmo tempo os cristãos passaram a chamar de 8º dia. E isso não é só uma contagem simbólica, é uma revelação profunda. Os padres da igreja, Justino, Barnabé, Basílio, falavam do 8º dia como o dia da nova criação, o dia em que tudo foi recriado. Cristo ressuscitado é o primogênito entre os mortos. Diz São Paulo a carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 18. E onde a cabeça foi, o corpo seguirá. A nossa ressurreição está contida na ressurreição de Cristo. O batismo nos faz participar dessa nova vida inaugurada no 8º dia. Lembra dos dons que nós perdemos através do pecado de Adão e Eva? Com a sua paixão, morte, ressurreição e ascensão, Cristo consumou a obra de restauração, a restauração que também é elevação. O homem redimido é mais do que o homem inocente do paraíso. É filho de Deus em Cristo, herdeiro da vida eterna, membro do corpo místico de Cristo.
A graça santificante que o pecado de Adão destruiu é novamente infundida pela participação no sacramento. A confissão restaura a graça perdida pelo pecado pessoal. A Eucaristia alimenta e sustenta essa vida divina. A unção dos enfermos fortalece nos momentos de fragilidade. O matrimônio santifica o amor humano e o eleva a sinal do amor de Cristo pela Igreja. E assim cada sacramento. E é preciso dizer isso com clareza, que o tema nos exige. Cada missa é o mesmo sacrifício do Calvário, tornando presente sacramentalmente. É a atualização do único sacrifício eterno. No Concílio de Trento, a Igreja nos ensina: no divino sacrifício que se realiza na missa, é o mesmo Cristo que se contém e é imolado de modo incruento, o qual se ofereceu cruentamente na cruz uma só vez. Cada missa tem valor infinito. As graças disponíveis em cada Eucaristia são as mesmas graças do Calvário, suficientes para redimir todos os pecados de toda a humanidade. O que varia não é o sacrifício, é a nossa abertura, é a nossa disposição, a nossa fé. Participar da missa com atenção, reverência e amor é um privilégio incomensurável. É estar presente na cruz, é estar no cenáculo, é tocar a borda do manto de Cristo, é ser curado. O memorial da ressurreição é a alegria presente. Cristo ressuscitou, e isso não é uma afirmação sobre o passado, é uma afirmação sobre o agora, sobre hoje. E Cristo está presente na Eucaristia. É uma afirmação de presença, de memorial. Ele está presente para nos resgatar, para nos salvar, para nos curar. E assim, nós chegamos ao final dessa meditação, mas não ao fim, porque tudo que você acabou de ouvir da criação à queda, dos sacrifícios do templo, do cenáculo, a vigília pascal, não é história, é presente, é o seu presente. Deus não amou a humanidade de maneira genérica ou superficial. Ele amou você com um nome, com rosto, com feridas específicas, com seus pecados concretos, na sua solidão particular. São Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ele vai dizer: amou-me e entregou-se a si mesmo por mim. Paulo não diz por nós, ele diz por mim. E cada cristão tem o direito e o chamado de fazer essa afirmação como sua. Por isso, rezando com a palavra, é essa a palavra da nossa oração. É essa palavra que você deve rezar hoje, durante esse dia maravilhoso, esse dia em que o amor se entregou por mim, por você. Proclamar isso. Ele amou-me e entregou-se a si mesmo por mim. E assim a gente dizer: Jesus, muito obrigado. Bendito seja o teu nome. Bendita seja a sua Santa Cruz. Bendito seja a sua oblação, Senhor, por cada um de nós. Bendita seja a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual eu adoro, eu amo, eu sirvo ao Senhor por amor tão grande. Porque fui curado, fui resgatado, fui salvo pelo poder, pelo amor que Deus tem por cada ser humano. Pelo sangue do Senhor eu fui resgatado. Eu fui purificado das minhas faltas para o serviço do Deus vivo. Senhor, eu te louvo porque o Senhor me amou e se entregou por mim. Essa semana, com tudo que nós refletimos, precisa mudar a sua vida, precisa te levar à reflexão. Olhe para a primeira parte desse vídeo, faça desse segundo vídeo um momento de reflexão profunda, volte nas partes, volte a participar da Santa Missa, busque uma boa catequese, busque aprender mais, se aprofundar sobre Deus, buscai a sabedoria, que é a fonte de vida através da palavra, dos mandamentos, do magistério da Igreja. Nessa Sexta-feira Santa, fique um pouco em adoração diante do Santíssimo Sacramento. Medite a via sacra, rezando, intercedendo, com o coração aberto. Você vai ver que a próxima missa vai ser diferente na sua vida. Na oportunidade, peça um padre. Se faz muito tempo que você não se confessa, pede um padre e confesse os seus pecados. Deixe que o perdão chegue até você. Deixe que o perdão chegue onde você mais precisa.
Faça a vigília do Sábado Santo, viva com intensidade e celebre o domingo da alegria. O domingo com uma alegria real, presente, como quem sabe, agora com mais profundidade do que antes, o que está acontecendo, o que ele fez, por que fez e quanto custou. O mistério pascal não é uma doutrina para se saber, é uma vida para se viver. Em 1 Coríntios, capítulo 5, versículos de 7 a 8 diz: Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Celebremos a festa. Que assim seja. Celebre com alegria a festa pascal. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Aqui eu deixo uma recomendação a você. Nessa segunda parte ela foi muito especial e nós rezamos juntos, meditamos juntos. Se esse vídeo fez sentido na sua vida, compartilhe. Existem pessoas que precisam entender esse mistério pascal também para viver bem. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E com certeza, participe intensamente de tudo aquilo que Deus preparou para você desde a eternidade. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, com a graça de Deus.